aquela discussão que a gente fez sobre receita orçamentária e orçamentária, diferenciando, né, deixando claro que a diferença entre receita orçamentária e receita extra-orçamentária não é que uma está e a outra não está no orçamento. Falei isso várias vezes, né? Agora, a diferença entre despesa orçamentária e extra-orçamentária também não é que uma está e a outra não está no orçamento. A diferença é que uma sai pertencendo ao Estado, em razão de uma receita orçamentária que entrou, né? E a despesa extra-orçamentária sai em razão de um recurso extra-orçamentário que entrou, ou seja, que não pertencia ao Estado. É a mesma coisa, né? Os dispêndios orçamentários são registrados como despesa orçamentária corrente ou de capital, né? Então, os orçamentários estão aqui em cima. Não são oriundos de ingressos extra-orçamentários, ou seja, existe uma vinculação, né? Receita orçamentária só pode financiar despesa orçamentária. Receita extra-orçamentária só pode financiar despesa extra-orçamentária, né? Os orçamentários passam pelos estágios de fixação, empenho, liquidação e pagamento. Os extra-orçamentários não passam por essas fases, né? Seguem a classificação econômica, que é aqui, ó, corrente de capital. A extra-orçamentária não segue a classificação econômica, né? Necessitam de autorização em lei orçamentária, né? Características dos dispêndios extra-orçamentários. Eles diminuem o passivo financeiro. A gente vai ver depois o que é passivo financeiro. É aquele similar ao passivo circulante da contabilidade privada. São oriundos de ingressos extra-orçamentários, né? Não são financiados pela receita orçamentária. Não passam por estágios de empenho, liquidação e pagamento. Seguem a classificação contábil, ou seja, não seguem a classificação econômica, como está aqui, né? E não necessitam de autorização em lei orçamentária. Ou seja, você executa ele, né, sem necessidade de autorização orçamentária. Isso não quer dizer que um está no orçamento e outro não está no orçamento. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A diferença não é essa. Quanto à afetação patrimonial, as despesas podem ser efetivas ou não efetivas. Já falei sobre isso. A efetiva é aquela que de fato reduz o patrimônio. E a não efetiva é que é uma mera mutação patrimonial, né? Quanto à competência, a despesa pode ser de competência federal, estadual ou municipal. São as três esferas de governo, né? Quanto à regularidade, elas podem ser ordinárias ou extraordinárias. Ordinárias são aquelas despesas que ocorrem mensalmente com uma certa regularidade, como pagamento de servidores. Extraordinárias são aquelas que não ocorrem sempre, ocorrem uma vez na vida, outra na morte, não tem uma certa regularidade, né? Não confundir despesa extraordinária com despesa extra-orçamentária também. Que uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Agora, a classificação legal da despesa, que é o que mais interessa para a gente, né? Então, ela tem várias, a classificação legal ela tem várias subpastinhas, né? Igual tinha a receita, a despesa também tem as pastinhas, né? A despesa, quanto à categoria econômica, se classifica em despesa corrente e despesa de capital, né? Então, nesse caso aí, continuamos igual, né? A receita, né? Despesa corrente são as despesas que não contribuem diretamente para a formação ou aquisição de meio de capital. Ou seja, você cria a despesa e ela não é uma troca patrimonial, ela não gera um patrimônio, né? Então, pagamento de salário de servidores, gera patrimônio? Não. Né? Pagamento de diário de servidores, gera patrimônio? Não. Né? Levar um namorado para jantar é uma despesa, tem patrimônio? Não. Né? Então, é uma despesa corrente. São despesas destinadas à manutenção e ao funcionamento dos serviços públicos. Esses recursos geram diminuição do patrimônio. Eu recomendo que vocês decorem essa frase aqui, tá? Por quê? Geralmente cai cópia literal, definição que é despesa corrente, né? Vocês não precisam decorar hoje, nem agora, mas um dia antes da prova é bom dar uma lida nessas definições, tá? Então, ó, despesa corrente são as despesas que não contribuem diretamente para a formação de aquisição de um bem de capital. São despesas destinadas à manutenção e ao funcionamento dos serviços públicos, né? A definição está lá, manutenção e funcionamento dos serviços públicos, né? As despesas de capital são as despesas que contribuem direta ou indiretamente, né, para a formação de um bem de capital.
né, ao contrário das despesas correntes, geram um acréscimo patrimonial, né, resultante da mutação compensatória do bem. Ou seja, a construção de uma escola é uma despesa de capital, a aquisição de um imóvel é uma despesa de capital, né, a aquisição de um automóvel é uma despesa de capital, né. Agora, da mesma forma que a receita corrente e a receita de capital se classificavam em várias fontes, né? A classificação da despesa também tem vamos dizer assim, uma ramificação, né? A despesa corrente se divide em despesa de custeio e transferência corrente, né? E a despesa de capital em investimentos, inversões financeiras e transferência de capital. Essa classificação, essa definição é oriunda da Lei 4.320/64, né? A portaria 163, né, 01, ela tem uma outra classificação, né? E é importante a gente saber as duas, tá? Então, ó, despesa de custeio, isso aí está na Lei 4.320, né? São as dotações destinadas à manutenção de serviços anteriormente criados, inclusive para atender obras de conservação e adaptação de bens imóveis, né? Pagamento de serviços terceiros, pagamento pessoal em encargos sociais, material de consumo, etc, né? Uma coisa que eu queria deixar bem claro para vocês aqui, né? Despesa de custeio é aquela despesa do dia a dia, né? É salário, servidores, cafezinho, luz, aquilo para manter o serviço público funcionando. Só que tem umas coisas curiosas aqui. Por exemplo, material de consumo, né, ela é uma despesa por mutação patrimonial, tá? Embora ela seja uma despesa corrente, ela é uma despesa por mutação patrimonial. Lembra que na receita corrente a gente tinha uma exceção lá? Geralmente as receitas correntes são receitas efetivas, mas tem uma lá que não é efetiva, que é dívida ativa, né? No caso da receita de capital, elas em geral são por mutação patrimonial, mas tem uma lá que não é, que é transferência de capital. As despesas de custeio, como são despesas correntes, em geral elas são efetivas, né? Mas tem uma exceção aqui que é material de consumo, tá? Então, anotar essa questão aí. É despesa orçamentária corrente, mas é por mutação. A outra curiosidade aqui é o seguinte, ó, inclusive para atender obras de conservação e adaptação de bens. Ou seja, se você fizer uma reforma num bem, né, se você fizer uma adaptação num bem imóvel, né, a contabilidade privada, né, fala o seguinte: você tem que registrar isso aí como despesa de capital na privada, na contabilidade privada. Ou seja, se você tem um prédio contabilizado por 1 milhão, por exemplo, e faz uma reforma de 200 mil nesse prédio, então você vai contabilizar agora esse prédio por 1.200.000 na contabilidade privada. Na contabilidade pública não. Você vai continuar registrando esse prédio por 1 milhão e vai registrar uma despesa corrente de 200 mil, né? Isso aí impede a valorização dos bens imóveis na contabilidade pública, tá? Por quê? Porque as despesas para atender obras de conservação e adaptação de bens imóveis é uma despesa corrente, que não pode ser agregado no valor do bem contabilizado já, tá? Quando você constrói o bem, tudo bem. Aí é realmente despesa de capital. Agora, depois que você construiu, você vai reformar, fazer uma melhoria, uma adaptação, aí é despesa corrente, despesa de custeio, tá? Essa definição também é bom vocês memorizarem, tá? As transferências correntes, né, lembra que tinha transferência corrente também na receita? Na receita corrente? O que era a receita corrente? Quando você recebia uma receita de um ente público, né, uma entidade de direito público ou privado, para realizar uma despesa corrente, né? Ou seja, a definição da receita corrente era pela finalidade em que você aplicava o recurso, né? Agora, no caso de transferência corrente lá da despesa, é a contrapartida disso aí. Quando a União, eu falei assim, quando a União faz um convênio
com o município para fazer um show, foi o exemplo que eu dei, né? Para o ente que está recebendo, isso é uma transferência corrente receita, porque ele está recebendo um valor para fazer um show, que seria uma despesa corrente. Agora, no lado da União, isso é o quê? É uma despesa corrente, transferência corrente. Ou seja, de um lado, de quem está concedendo o recurso, é transferência corrente, despesa. Quem está recebendo o recurso é a transferência corrente, receita. Né? Então, ó, são dotações para as despesas às quais não corresponda contraprestação direta em bem ou serviço, tais como transferência de assistência e previdência social, pagamento de salário e família, juros da dívida, incluindo as contribuições e subvenções destinadas a atender à manutenção de outras entidades de direito público ou privado. Entra em transferência corrente também tudo aquilo que é gasto como despesa corrente e que não agrega nenhuma contraprestação direta em bens ou serviços. Né? Um exemplo clássico disso aí é pagamento de inativos. Enquanto o inativo não é inativo, é ativo, ele está aqui, despesa de custeio. Né? Porque ele tem uma contraprestação. Na hora que ele fica inativo, transferência corrente, porque não presta mais serviço. Tá? Pensionista, né? Transferência corrente. Né? Juros. Né? Juros, eles entendem que é aqui porque não teria uma contraprestação em bens ou direitos. Salário e família, por aí vai, né? Já as despesas de capital dividem-se em investimentos, inversões financeiras e transferência de capital. Tá? A definição de investimento e inversão financeira, que é a mais importante, é um pouquinho diferente da Lei 4.320 da Portaria 16301. Então é bom ter atenção nisso aí. Né? Eu costumo dizer nas aulas lá que a diferenciação entre uma coisa e outra, não existe muita diferenciação entre investimento e inversão financeira, é quase a mesma coisa. Mas, de um modo grosseiro, assim, para ser bem concurseiro mesmo, a diferença entre investimento e inversão financeira é que no investimento você vai gastar dinheiro com uma coisa que você vai construir ainda. Né? E inversão financeira é uma coisa que já está construída, né? Já está pronta, você vai adquirir. Né? Então, quando você constrói um imóvel, isso aí seria um investimento. Você constrói uma escola, isso aí é uma despesa de capital e investimento. Agora, você compra um imóvel que você vai virar a escola, ele já está pronto, você compra alguém pronto já, então seria inversão financeira. Então, quando já tem uma coisa já construída, eu uso a palavra já com essa entonação para vocês verem que se tiver a palavra já, é inversão financeira, né? E vocês vão ver que a definição é bem por aí mesmo. Quer ver? Ó? Investimentos são as dotações para o planejamento e a execução de obras, inclusive as destinadas à aquisição de imóveis, né? Ou seja, dotações para o planejamento e execução de obras. É a execução de obra que não está pronto, né? Inclusive as destinadas à aquisição de imóveis, considerados necessários à realização dessas últimas. O que ele bota aqui, inclusive, destinados à aquisição de imóveis? Porque se é aquisição de imóveis, é que o imóvel já está pronto, então deveria ser inversão financeira, né? Já está pronto. Mas como é a aquisição de imóveis considerados necessários à realização dessas últimas, né? Últimas qual? As obras, né? Ou seja, você vai fazer uma obra, construir uma escola. Mas antes de construir a escola, você precisa adquirir um terreno, né? Então, a aquisição de um terreno que já está pronto, vamos dizer assim, é necessário para a construção da escola, que não está pronta. Então, qual que é o principal? A escola ou o terreno? A escola. O terreno é subsidiário, né? Então, o que vai acontecer? A aquisição do terreno, já que é necessário a construção da escola, é um investimento. Uma rodovia, por exemplo, né? Você vai construir uma rodovia. Aí você tem que, vamos dizer assim, desapropriar algumas terras ali em volta, né? Ou seja, é uma aquisição de imóvel necessário a uma construção, né? Então, a construção é o principal, a aquisição do imóvel é a secundária. Então, a aquisição desse imóvel é investimento, tá? Bem como para os programas especiais de trabalho, que, como vocês sabem, o que é programa especial de trabalho? Programa especial de trabalho é programa especial de trabalho, exatamente. E eu lembro que eu falei para vocês que ele era despesa de capital, lembra? Despesa de capital e investimento. Tá? É importante saber o que é o Programa Especial de Trabalho?
Não. É importante saber que ele é investimento, tá? Despesa de capital. Aquisições de instalações, equipamento e material permanente, né? E a constituição ou aumento de capital de empresas que não sejam de caráter comercial ou financeiro. Ou seja, se você vai constituição ou aumento de capital, você criar uma empresa ou injetar capital nessa empresa, desde que ela não seja financeira, por exemplo, o Banco do Brasil é uma empresa financeira, Caixa Econômica também, né? Então, se você vai aumentar o capital do Banco do Brasil da Caixa Econômica, então aí não é investimento, é inversão financeira, como a gente vai ver. Mas se for uma empresa que não seja do ramo financeiro ou comercial, né, aí esse aumento de capital ou constituição é investimento.